Oi, pessoal, bom dia, Deus abençoe. A gente sabe que a gente está sendo assolado por essa enfermidade e a gente acaba ficando triste nesses dias, né? Porque essa epidemia continua e continua assolando muitas pessoas, o país, o mundo. Enfim, a gente está passando por momentos assim muito difíceis. É por isso que a gente sempre recorre a Deus, recorre à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, para que nos instruir nesses momentos. Então eu queria que vocês prestassem atenção, porque o objetivo nosso sempre é mostrar aquilo que Deus deseja. Então a minha finalidade é mostrar aquilo que Deus deseja. E aqui tem a palavra de Deus. E diz assim no Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13, diz assim: considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem maus, ruins, considere, Deus tanto fez um quanto o outro. Então veja bem o que a gente quer, o objetivo nosso hoje é considerar. Considerar. Considerar é verificar, é examinar, é rever. Então tem muito disso nesse considerar. Agora veja bem, ele começa dizendo que nos dias bons a gente deve ser feliz, deve se alegrar, deve ser ter um ambiente bonito com a família, abençoado com a família, viver em paz com Deus. Enfim, os momentos bons ele deve ser aproveitado na nossa vida porque a gente quer ser feliz. Então, se Deus nos dá os dias bons, é para que a gente se tenha alegria na vida. É necessário que a gente também viva de alegria. E agora tem os dias maus. E os dias maus, o que ele pede? Considere esses dias. Veja por que isso está acontecendo. E, na realidade, a gente, às vezes, nós queremos Deus como um médico. Queremos Deus só como um médico. Acabou de arrumar a coisa, a gente já se esquece de Deus. Mas Deus não é assim. O Deus, nosso Senhor, a gente tem que ter compromisso com esse Deus. Então é por isso que a gente precisa considerar, porque essa vacina está difícil de chegar e não sabe qual é o efeito dela. Mas a gente sabe qual é o efeito da vontade de Deus em nossas vidas. Agora, o que eu preciso é conhecer o meu Deus e ver os seus limites para andar dentro deles. Então eu preciso considerar para notar se eu estou certo ou se eu estou errado. Se eu estou vivendo conforme Deus pede ou se eu estou vivendo conforme eu quero. A realidade é que nós temos muita facilidade em viver do jeito que a gente quer. Então, essas enfermidades, ela é como uma tempestade. E nós estamos vivendo dentro de uma tempestade violenta, onde que ele não mede pessoas, ele atinge todas as pessoas. Todas as pessoas ele pode atingir. Então, é uma coisa terrível que estamos passando. É uma tempestade, parece interminável para nós. Mas ela tem um fim. Mas tem um detalhe. Depois dessa tempestade, vêm as consequências. Nós vamos ter muitas consequências desagradáveis e tristes na nossa vida ainda. Porque a tempestade causa danos, e esses danos ainda não apareceram conforme vai aparecer. Agora, como que a gente vai passar por esses danos, por esses momentos difíceis da vida? Que agora é um momento difícil. Agora são os dias maus. E esses dias maus podem continuar. Como que a gente vai passar? Não seria melhor a gente observar muito mais as coisas de Deus e não ter Deus como o doutor, e sim como o Senhor? Não ter Deus como o curador, mas como o Senhor? Porque Ele pode nos instruir, nos orientar e dar condições que a gente passe por todas as tribulações debaixo da sua proteção, dos seus ensinos. Não que a doença não nos pegue, pode pegar.
Mas às vezes andar no deserto sem ninguém é uma coisa. O povo de Israel, ele andou no deserto 40 anos, mas eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles. E ali no deserto foi providenciado todas as circunstâncias para que eles vivessem. Lá não tinha comida, Deus deu o maná. Lá não tinha bebida, Deus abriu fonte. Percebe? Deus providencia, quando você está com Ele, Ele providencia que você passe os dias maus. Agora, se você estiver longe dele, se você quiser o Deus só para curar alguma situação, para ajeitar alguma situação, você não assume um compromisso com Deus. E a gente precisa refletir isso. Então, a palavra aqui, que se diz para meditar, para considerar, a palavra que fala de considerar, é necessário a gente ver, examinar, perceber, considerar essas coisas. Que eu sem Deus, eu entro num deserto, e possivelmente a gente entra num deserto terrível. Agora imagine entrar nesse deserto sem Deus. É uma coisa, olha, a gente está vivendo dias difíceis. Eu nunca na minha vida, eu vi dias tão difíceis como a gente está vivendo hoje. Mas agora a gente tem que considerar qual é a mão que se estende nesse momento. As mãos de Deus. As mãos de Deus, diz a Bíblia, que elas não estão encolhidas para que não possa salvar. Então elas estão estendidas. Estendida para quem? Para quem quer pegar. Mas tem muita gente que prefere viver sem a conduta de Deus, sem a direção de Deus. Então não se importa com Bíblia, não se importa com Deus, não se importa com com a parte espiritual, não liga para isso. As consequências estão aí. A vida sem Deus é terrível. É muito terrível. Não convém ficar. E como você tem esse Deus? É de uma maneira aparente? Não, não é aparente. A aparência não resolve nada. O que resolve é o nosso interior. Se você não entregar a nossa vida a Deus, pertencendo a Deus, Ele cuida de nós. Se não pertencer a Deus, Ele não cuida, porque não é dele. Você não entregou. Ele quer que você entregue seu coração, a sua vida para Ele. Se eu não entregar, se eu não considerar, se eu não examinar isso, achar que a gente está falando só de religião, não, eu não estou falando de religião, porque religião, para mim, não resolve nada. O que resolve é comunhão com Deus. E se você não tiver comunhão com Deus, você não dá valor à Bíblia, não dá valor à palavra. E a palavra mostra como que devemos agir em momentos difíceis. E nesses momentos difíceis a gente precisa estar sendo dirigido por Deus. Como lá no deserto. A gente está passando por um deserto. O problema é que nesse deserto, se eu passar sem Deus, o que será? Imagine, aquele povo tinha comida porque Deus dava. Se eles não tivessem Deus, eles morreriam. Eles abriam buraco no deserto para fazer fonte e encontravam água. Sem Deus, eles não encontrariam. É a mesma coisa agora. É a mesma coisa. Se a gente não buscar a Deus, a gente não tem condições de passar por dificuldades tão grandes como pode aparecer daqui por diante. A gente sempre torce para que a vacina dê certo, que amanhã volte tudo na normalidade. Mas a gente sabe que isso é impossível. A tempestade causou muitos danos em todos os países. E para recuperar isso vai ter problema tem muitos problemas para ser resolvido. É a saúde da própria pessoa que pegou o Covid, pode ser abalada. Enfim, existem muitos problemas pela frente. É um aviso de Deus. Essa manifestação foi um toque de Deus querendo acordar nós para que a gente tenha uma comunhão com Ele.
É a ausência de Deus em nossas vidas que tem trazido todos esses problemas. E é essa ausência que a gente precisa observar agora. Agora é hora de refletir, é hora de examinar, é hora de mudar, tomar decisões, mudar a nossa vida. Chegar diante de Deus sinceramente, Senhor, cuida de mim, porque esse mundo oferece muitas tribulações, eu preciso daquele que cuida de mim. Olha, eu estou falando isso por experiência própria. Eu tenho experiência nisso. Há 40 anos que eu procuro andar nos caminhos do Senhor. Eu não sou perfeito. Não é isso que eu quero dizer. Né? A gente nunca vai ser perfeito. Perfeito é Deus. Por isso que a gente tem que procurar Ele. Agora, eu falo por experiência porque o que Deus fez na minha vida, o que Deus mudou, mas eu precisei entregar a minha vida para Ele. Faça isso. Põe a sua vida nas mãos de Deus. E não tenha Ele como um médico, mas como o Senhor. Porque Ele sendo o Senhor, Ele cuida. Ele cuida. Ele tem cuidado. É Ele que tem cuidado, não é eu que me defendo. Enquanto nós acharmos que a gente é suficiente, a gente vai cair em todas as enrascadas. Esses problemas a gente vai carregar nas costas. E futuramente, que será desse mundo? Será desse mundo? Deus está dando um toque. Sabe, a gente compara muitas coisas. Eu vejo a febre. Quando dá febre numa pessoa, essa pessoa sabe que isso é um aviso. A febre é um aviso de que o corpo não está bem. Então o que eu faço? Eu simplesmente tomo remédio para a febre. Mas a causa fica. A causa fica. O que eu precisaria era ter consertado a causa que provocou a febre. E assim é a nossa vida com Deus. A gente está tendo essa febre dessa epidemia. Mas o que a gente pode ver é que a solução não está na vacina só. Está em Deus. Porque a vacina pode vir, mas o efeito ela não vai tirar mais. A vacina não vai tirar mais os efeitos que causou a tempestade. Então, a nossa comunhão com Deus equilibra a nossa vida. Senão o amanhã pode ser muito desesperador. Olha, considere, em nome de Jesus, eu suplico, considere, olhe para o Senhor e peça para Ele cuidar da sua vida, particularmente de você. Depois você vai interceder por outros, como eu faço. Mas primeiro, põe a sua vida nas mãos de Deus. Ele quer te abençoar. Ele quer andar com você, mesmo que seja no deserto. Mas Ele vai andar com você, mesmo que seja no deserto. Nos piores lugares, lá Ele te carrega. Lá Ele te ajuda, lá Ele te abençoa. Lá Ele mostra quem verdadeiramente Ele é. Se você pedir a Deus apenas passará ou para se livrar, você está fazendo dele um ajudador, um quebra-galho, mas não está tendo comunhão com Deus, não está tendo essa comunhão. Essa comunhão é indispensável para aqueles que querem andar nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe, que a palavra que Deus indica, os dias maus, a gente está vivendo os dias maus. Raciocine, considere e volte. Sempre é tempo de voltar e fazer uma intimidade com Deus, para que Deus te abençoe, te ilumine e realmente esteja contigo. Que a paz do Senhor possa reinar sobre nós. Amém. Deus abençoe.